E aí, beleza? Eu tava aqui pensando, os times de super-heróis hoje, eles estão por toda parte, você já reparou? Tipo, com filmes e séries sendo lançados todo ano, fazendo bilhões em bilheteria e alcançando milhões em audiência, com tantos estúdios grandes querendo uma fatia desse bolo que é a indústria de gênero de super-heróis, é até estranho você pensar que houve uma época em que super times não eram conhecidos, mas teve. Se teve! E agora a gente vai falar sobre isso. Nos anos 40, a DC Comics não existia. No lugar dela, existiam duas editoras, a National Comics e a All American Publications. Essas duas editoras detinham os direitos de diferentes super-heróis da época, como o Batman, o Superman, o Jay Garrick, que foi o primeiro Flash a ser publicado na história, o Alan Scott, que foi o primeiro Lanterna Verde a ser publicado, na época em que nem existia a Tropa dos Lanternas Verdes. E aí, no final dos anos 40, essas duas empresas resolveram criar um quadrinho chamado All Star Comics. A ideia era reunir em um único quadrinho histórias dos super-heróis das duas editoras, fazendo com que fosse uma antologia de histórias, algo parecido com o que a Panini fazia lá atrás, lembra? Quando eles publicavam as edições que não tinham título próprio. Só que a ideia acabou evoluindo, e rápido. Já na terceira edição, o escritor Gardner Fox resolveu inovar, e ele combinou os principais heróis da editora em uma única história. E sabe qual foi a melhor parte? Não foi uma invasão alienígena, não foi um evento apocalíptico, nada disso que reuniu esses heróis. Não foi isso não. O que reuniu eles foi um jantar. A ideia do escritor foi juntar o Jay Garrick, o primeiro Flash, o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, o Espectro, o Gavião Negro, o Doutor Destino, o Homem-Hora e até o Wesley Dodds, o primeiro Sandman. Lembra que eu falei dele nesse vídeo aqui? Clica aqui em cima se quiser saber mais. Reuniu todos eles para um rolezinho. E foi assim que surgiu a primeira super equipe da história, a SJA, a Sociedade da Justiça da América. Surgida de uma festa estranha com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita. Faz sentido. E a ideia deu tão certo que logo a revista começou a publicar histórias da super equipe, envolvendo aventuras semanais, vilões e coisas do tipo. Mas tinha um porém. A ideia das editoras era publicar apenas os personagens que não eram conhecidos do grande público. Então todos os super-heróis que já tinham título próprio, ou que eram mais conhecidos, como o Batman e o Superman, não fizeram parte da sociedade. Na real, o Batman e o Superman só apareceram na edição 7 e na edição 24, e a Mulher Maravilha também apareceu, e ela foi a primeira super-heroína a participar da Sociedade da Justiça, sendo introduzida no All Star Comics 8, mas ela acabou sendo transformada na secretária do grupo, por nenhum motivo além de eram os anos 40. Outra coisa que acontecia bastante era que se o personagem ganhasse uma história própria, por exemplo, o Jay Garrick, que acabou ganhando um título próprio como Flash, ele era aposentado da sociedade, ele era colocado no banco dos reservas, porque, segundo o personagem, a cidade dele exigia a atenção dele e ele não podia participar da sociedade tão ativamente quanto antes. Tu meteu essa? A revista durou um pouco mais de 50 edições e foi publicada até mais ou menos 1951, quando, na época, a venda de gibis de heróis estava tendo uma queda monstruosa. Então a editora resolveu parar de publicar super-heróis. Ela renomeou a revista para All Star Western e começou a publicar só histórias de Velho Oeste. Passados alguns anos, a DC resolveu repaginar os seus super-heróis. Foi quando começou a chamada Era de Prata dos quadrinhos. Eles pegaram e criaram novas versões dos personagens da Era de Ouro, como o Barry Allen, que era o novo Flash, o Hal Jordan, que era o novo Lanterna Verde, e assim por diante. E deixaram a Sociedade da Justiça esquecida. Só que em 1961, a DC resolveu trazer alguns dos personagens dessa época de ouro de volta. Só que ela fez isso de um jeito inusitado. Ao invés de trazer eles para o mesmo mundo, o que acarretaria em problemas de continuidade, a DC resolveu falar que esses personagens da Era de Ouro faziam parte de outra Terra. Era a Terra 2. E o primeiro contato deles com os heróis que a gente conhecia foi na história clássica do Flash chamada Os Flashes de Dois Mundos, quando Barry Allen consegue passar para a Terra 2 e conhece o Jay Garrick.
Encontro esse que acabou acontecendo também no seriado do Flash, acho que foi na segunda temporada. Alguns anos depois, os crossovers entre esses personagens da Era de Prata, que era a Terra 1, e da Era de Ouro, que era a Terra 2, acabou se tornando mais frequentes. Aí a DC começou a lançar algumas histórias em que eles interagiam, como o crossover Crise na Terra 1 e Crise na Terra 2, que foi lançado na revista da Liga da Justiça. Um ano depois, eles ainda lançaram uma terceira iteração, que seria a Crise na Terra 3, em que a Sociedade da Justiça e a Liga se unia para enfrentar a Liga da Justiça Maligna, que vinha da Terra 3, o chamado Sindicato do Crime. Em 76, a DC voltou a publicar a All-Star Comics e colocou a super equipe de volta nela. Só que aí, eles começaram a seguir uma cronologia separada dos personagens da Terra 1. Tanto que existiam personagens na Terra 2, que tinham sua contraparte na Terra 1, só que eram versões mais velhas, que tinham sua vida... Digamos que a vida deles podia evoluir. Por exemplo, o Batman da Terra 2. Na vida dele, naquelas histórias, ele basicamente se casou com a Mulher Gato, teve uma filha, a filha dele se tornou a caçadora, a Mulher Gato morreu, ele desistiu de ser o Batman, se tornou comissário de polícia e eventualmente morreu. Tudo isso dentro das histórias da Terra 2. Eventualmente, eles também quiseram explicar o motivo da sociedade ter desaparecido no começo dos anos 50. E se você viu o meu vídeo sobre o Cavaleiro da Lua, você sabe que eu adoro quando eles usam explicação dentro da história para explicar movimentos editoriais. Aparentemente, nos anos 50, a SJA teria sido intimada pelo governo americano a testemunhar diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas, que foi um comitê real que aconteceu lá nos anos 50, que visava tentar buscar pessoas que estavam atuando junto do comunismo contra os interesses americanos. O governo teria exigido que os super-heróis revelassem suas identidades secretas e testemunhassem. E se recusando a fazer isso, eles decidiram se aposentar de vez. Então, o Dr. Destino tirou eles de lá e eles simplesmente desistiram de ser super-heróis para que o governo saísse do pé deles. E aquela teria sido a razão oficial da SJA ter desaparecido. Enfim, com o tempo começou a ficar difícil manter histórias acontecendo em duas terras paralelas. Os fãs que tentavam ler os quadrinhos estavam ficando confusos, tipo, ué, como aqui o Batman tá casado e aqui não? Como aqui o Flash é um e aqui é outro? O que tá acontecendo? E aí a DC resolveu arrumar a casa, e foi aí que surgiu aquele evento Crise nas Infinitas Terras, que foi adaptado no seriado da Arrowverse um tempo atrás, e eu ainda não assisti, vocês acreditam? Enfim, a Crise acabou resetando o universo DC e transformando a SJA em membros oficiais da Terra 1. Eles teriam nascido, vivido na Terra 1, sido heróis que atuaram durante a Segunda Guerra e então desapareceram em combate. Os únicos membros que não participaram desse reboot foram o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha da Terra 1. Porque eles tinham histórias já muito específicas ou que não conseguiriam ser encaixadas na cronologia sem afetar as versões mais atuais, e por decisão editorial a DC simplesmente descartou esses personagens. Menos o Superman original, ele ficou num universo compartilhado com o Lex Luthor e a Lois Lane dele. Só que aí, considerando que a SJA era irrelevante, já que eles já tinham a Liga da Justiça, a DC resolveu apagar o time da história e parar de publicar histórias deles de novo. Só que eles tomaram uma decisão diferente para fazer isso. Ao invés de simplesmente desaparecer com os heróis, eles fizeram com que a equipe tivesse descoberto um plano do Hitler durante a Segunda Guerra para usar os deuses nórdicos para vencer a guerra. Aí a equipe teria entrado numa guerra contra os deuses nórdicos e participado do Ragnarok, em que eles lutavam contra os deuses, inclusive o Surtur. Lembra o Surtur lá do filme do Thor? But Ragnarok has already begun. Ele mesmo. Lutando contra eles numa batalha sem fim em um universo alternativo. Então a DC simplesmente pegou os personagens e falou: eles estão em outra terra lá lutando uma guerra sem fim. Paz. Só alguns personagens que acabaram escapando desse destino, como por exemplo a Poderosa. Aí, alguns anos depois, em 1991, a DC publicou uma minissérie que era uma historinha boba em que a Sociedade da Justiça lutava contra o Vandal Savage, e os fãs
foram uma loucura, tá ligado? Todo mundo adorou a história e todo mundo queria a sociedade de volta. E mais importante, a história vendeu que nem água. Por causa disso, a DC resolveu trazer a sociedade de volta, mais uma vez. Volta o cão arrependido. Eles então tornaram os membros da sociedade uma parte integrante do universo DC, interagindo com todos os personagens do universo DC, inclusive o Jay Garrick virou meio que o vô da família dos Flash, e participando de várias histórias, inclusive histórias com o Adão Negro. Aí, como a DC nunca decide o que eles querem, em 2011 eles rebootaram o universo de novo, criaram os Novos 52 e fizeram com que dessa vez a sociedade ficasse outra vez sendo membros de outro universo, outra Terra. A sociedade voltou para Terra 2 e aí a DC lançou um selo de histórias só deles na Terra 2, que são histórias muito boas, mas ficam para outro vídeo. Membros da SJA apareceram em diferentes mídias ao longo dos anos. Teve o de Garrick aparecendo no seriado do Flash, que eu já comentei, mas o grupo também apareceu em seriados, como Smallville, quando Clark conheceu membros da sociedade, e no seriado da Stargirl, que hoje em dia tá no HBO Max, e que trata também dela como sendo a segunda geração após a sociedade original ter debandado. E por fim, a gente tem algumas animações, como por exemplo, Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial, que é uma animação que... E aí, você conhecia a Sociedade da Justiça antes desse filme do Adão Negro? Você sabia que a história deles tinha sido tão cheia de problemas editoriais e entra e sai, e meu Deus do céu? O que você achou dessa história? Eu queria muito saber a sua opinião, de verdade. Comenta aí embaixo o que você achou, comenta o que você achou do filme, o que você acha desses personagens. E se você quiser ouvir mais histórias sobre eles, ou saber o que foi que aconteceu durante os Novos 52, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aí no canal e comenta aí embaixo pra eu saber, que eu prometo que eu faço um vídeo quentinho sobre o assunto. É isso aí, galera. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.